Imagine se um dia você encontrasse uma porta conectada a outro mundo, e qualquer item ou habilidade que você aprendesse pudesse ser trazido de volta ao mundo real. A história começa quando uma garota está sendo assediada por alguns homens. Porém, conhecemos Yu Yu Yu, um garoto que tenta intervir e falar contra os homens, mas eles o chamam de gordo e feio e acabam batendo nele. Eventualmente, a polícia chega e os homens fogem. A garota agradece a Yu 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 pela ajuda, mas ele diz que está bem e vai embora. Descobrimos que ele foi ensinado pelo avô a sempre ser gentil e ajudar quem precisa. Quando Yu 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 chega em casa, vemos que sua casa está coberta de grafites, o chamando de nomes ofensivos. Descobrimos que, desde jovem, ele foi intimidado por todos ao seu redor. Até mesmo seus pais o tratavam mal porque seus irmãos eram considerados bonitos, mas ele era feio. E quando chegou ao ensino médio, as coisas pioraram, pois ele passou a apanhar na escola. Somente seu avô cuidava dele, sempre lembrando que ser gentil o faria feliz. O avô eventualmente faleceu, mas deixou sua casa e todas as suas economias para Yu Yu Yu. Seus pais tentaram contestar o testamento, mas no final, Yu 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 ficou com tudo, e seus pais o abandonaram completamente. Agora, ele vive sozinho e tem que trabalhar meio período todos os dias. Na escola, Yu 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 está se formando no ensino médio, mas em seu anuário, só há comentários maldosos sobre ele. Enquanto tenta ir embora, é parado pelos seus agressores. Eles o lembram de que, mesmo se formando, ele ainda é o garoto de recados deles. Yu 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 diz que precisa ir para o trabalho, mas os agressores o espancam, e vemos seus irmãos assistindo a cena de longe. Quando finalmente chega ao trabalho, seu chefe está cansado de sua constante demora e diz a ele para não voltar mais. Em casa, Yu 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 tem uma refeição deprimente, e ao se olhar no espelho, ele tem um ataque de raiva e quebra o espelho, pensando que nada vai mudar mesmo após a formatura. Yu 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 soca a parede, e ela subitamente revela uma sala secreta. Há vários itens estranhos na sala, e Yu 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 pensa que devem ser lembranças de viagens de seu avô. Ele encontra uma porta peculiar, e quando a abre, ela leva a um quarto estranho. Ele se assusta ao ver uma notificação aparecer. Ao lê-la, descobre que a porta está conectada a outro mundo. Há várias notificações que lhe falam sobre diferentes funções disponíveis, como a habilidade de armazenar itens e controlar quem pode usar a porta. Embora confuso pelas funções, ele acha que o sistema é como um jogo, então decide verificar seu status. Mas quando vê, fica devastado ao perceber que todos os seus atributos são muito baixos. Yu 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 olha ao redor do quarto e, quando olha para fora, descobre que realmente está em outro mundo. Ele encontra uma nota na mesa, embora inicialmente não consiga lê-la. Ele ativa uma habilidade de linguagem que o ajuda a entender a nota. Ele descobre que o dono da casa era um grande sábio, mas estava prestes a morrer, então deixou tudo para quem encontrasse o lugar, incluindo todo o conteúdo. A casa é protegida por magia, então ninguém pode entrar além do proprietário. Yu 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 encontra um monte de armas na casa, e ao examiná-las, percebe que são itens excepcionais e extremamente perigosos. Yu 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 decide sair e tenta balançar uma espada, mas acaba caindo. No entanto, ele consegue aprender uma habilidade básica de espada. Pensando que isso pode ser útil, Yu 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 treina com cada uma das armas, descobrindo que todas são itens de nível divino, e ele ganha várias habilidades. Apesar disso, seus atributos ainda permanecem no nível 1, e ele se pergunta como pode aumentá-los. Ele guarda as armas no inventário, mas de repente um monstro aparece e o ataca. Yu 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 fica aterrorizado, mas logo percebe que sua casa está protegida por magia. O monstro é um ogro sanguinário de nível 300, que tenta quebrar a parede mágica com uma árvore, mas não consegue. Yu 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 decide tentar lutar e joga uma lança, que atravessa o monstro e o mata instantaneamente com um único golpe. A lança retorna para Yu Yu Yu, e o monstro desaparece, deixando vários itens. Yu 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 de repente atinge o nível 100 e fica chocado ao ver seus novos atributos. Depois de distribuir todos os seus pontos, Yu 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 decide encerrar o dia. Quando tenta sair, ele vê uma opção de saque, que converte os itens do monstro em dinheiro. Confuso, Yu 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 aceita com prazer. Mais tarde, naquela noite, Yu 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 passa por uma transformação em seu corpo. Quando ele acorda, percebe que seu corpo está diferente e que suas roupas já não servem mais. Sem saber o que está acontecendo, e com o espelho ainda quebrado, ele decide procurar algumas roupas novas. Há roupas mágicas na casa do sábio, que se ajustam livremente ao tamanho e oferecem uma variedade de bônus mágicos. Yu 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 se pergunta sobre a identidade do sábio e dá uma volta pelo jardim. De repente, ele é atacado por um monstro de gosma de nível 200, mas desta vez, Yu 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 calmamente traz sua lança e destrói facilmente o monstro.
O monstro deixa cair um pouco de gosma de café e até um colar raro, que tem a habilidade de restaurar seu poder mágico. Ele sobe de nível novamente, adquirindo uma habilidade de detecção de presença, e já está no nível 150. Yu Yu prova um pouco da gosma de café, e, surpreendentemente, ela é bastante saborosa. Decidido a melhorar sua aparência, Yu Yu usa parte do dinheiro que ganhou para comprar um novo uniforme, planejando usá-lo no início do ensino médio. A partir desse momento, ele passa todos os dias no outro mundo, começando a se divertir e até esquecendo sua depressão. Yu Yu treina e aprende o máximo possível sobre o outro mundo. Um Goblin de elite ataca sua casa, mas Yu Yu, agora completamente diferente, luta habilidosamente contra o monstro, usando uma habilidade para destruí-lo. O tempo passa rapidamente, e o início das aulas no ensino médio chega. Todos ficam imediatamente impressionados com sua nova aparência, até mesmo seus irmãos parecem estar em choque. Na sala de aula, Yu Yu é abordado por seus antigos agressores, mas eles não o reconhecem, pensando que ele é um novo aluno transferido. Quando ele revela que é Yu Yu, todos ficam chocados e não acreditam nele. Depois da aula, ele vai ao banheiro e, ao ver seu reflexo pela primeira vez desde a transformação, fica completamente surpreso com sua nova aparência. Após a aula, seus irmãos se aproximam, perguntando o que ele fez para mudar tão drasticamente, chamando-o de perdedor. Nesse momento, uma limusine para na frente deles, e a garota que ele salvou anteriormente aparece procurando por Yu Yu. Ele se pergunta quem ela é, e ela o relembra de como ele a salvou. Yu Yu fica surpreso, perguntando-se como ela sabe seu nome. Ela admite que investigou sobre ele para poder agradecê-lo e se apresenta como Kaori. Ela então pergunta se ele gostaria de se juntar à Academia José, e Yu Yu a reconhece como uma academia para elite. Descobrimos que Kaori faz parte do conselho estudantil e que seu pai é o presidente da academia. Yu Yu fica lisonjeado com a oferta, mas acredita que não é inteligente o suficiente para entrar em uma escola tão prestigiada. Seu irmão interrompe, pedindo para se juntar à academia, afirmando que ele e a irmã são superiores a Yu Yu tanto nos estudos quanto nos esportes. Mas Kaori recusa, dizendo que não quer ninguém que insulte Yu Yu, que é o herói dela, e revela que já investigou os dois, descobrindo todo o comportamento nefasto que tiveram contra Yu Yu. Kaori explica que a academia valoriza a personalidade mais do que apenas o desempenho acadêmico, então não haveria problema para Yu Yu se matricular. Ela sugere que ele conheça a academia e o puxa para longe, enquanto seus irmãos observam incrédulos. Eles chegam à academia, e é uma escola famosa cheia de alunos que se destacam em várias áreas. Yu Yu conhece o presidente Sakasa, que o agradece por salvar sua filha. Yu Yu diz que não foi grande coisa, mas Kaori ressalta que ele foi o único que a ajudou. Sakasa o convida a se juntar à escola, oferecendo até pagar sua mensalidade como forma de agradecimento. No entanto, Yu Yu hesita, pensando que não se encaixaria, pois acredita que apenas gênios são aceitos. Sakasa responde que gênios são pessoas normais que descobriram a maneira certa de trabalhar duro e otimizar o tempo, mas Yu Yu ainda pensa que eles possuem talentos inatos. Sakasa então lhe diz que todos têm seus próprios talentos e que, enfrentando desafios enquanto se diverte, ele eventualmente descobrirá quais são os seus. Ele acrescenta que Yu Yu ainda é jovem e sugere que ele experimente a escola por um dia. Uma professora chamada Savata entra, e Sakasa apresenta como uma cientista renomada, mas com aulas populares e fáceis de entender. Yu Yu se prepara para sua primeira aula, preocupado em não estar à altura, mas pensa que nada poderia ser pior do que sua antiga escola. Yu Yu é chamado para se apresentar, e todos os alunos ficam pasmos. Ele se preocupa com o que pensam dele, mas, na verdade, eles estão impressionados com o quão bonito ele parece. Yu Yu senta-se no fundo da sala e compartilha um livro com uma garota ao lado dele, mas ela parece um pouco fria, o que o faz se preocupar que ela já o odeie. Kaori se pergunta se Yu Yu conseguirá se adaptar à classe. Conforme a aula avança, Yu Yu percebe que ela é bem normal, exceto pelo fato de os alunos serem muito mais ativos e engajados. Durante o intervalo, vários alunos se aproximam de Yu Yu, fazendo perguntas, como se ele é um ídolo ou se ele tem uma namorada. Ryu, um estudante simpático, interrompe a conversa para evitar que Yu Yu seja incomodado por outros alunos e o convida para almoçar na cafeteria. Yu Yu fica impressionado com o cardápio, ainda mais quando descobre que tudo é gratuito, fazendo-se sentir como se estivesse em um sonho. Eles se sentam com outro estudante chamado Shindo, que inicia uma conversa sobre animes, deixando Yu Yu surpreso ao descobrir que outros alunos compartilham os mesmos gostos que ele. Enquanto almoça, Yu Yu percebe que todos na cafeteria estão olhando para ele, e sua primeira reação é pensar que isso se deve ao fato de ele estar usando um uniforme diferente. Shindo pergunta se Yu Yu faz parte de algum clube, mas ele responde que não está envolvido em nenhum.
Ryu, por outro lado, também não participa de clubes, mas isso é porque ele é habilidoso em vários esportes e tem dificuldade em escolher um. Shindo revela que faz parte do clube de games, e Yu fica surpreso ao descobrir que há consoles na escola. Shindo explica que, desde que não joguem durante as aulas, tudo está liberado. A conversa sobre videogames faz com que Yu se sinta mais à vontade com eles. No final do dia, ele se encontra com Sakasa e admite que teve um bom dia, decidindo se matricular na escola. Ao sair da sala, Yu esbarra em Kaori, que o questiona se ele decidiu se matricular. Ele confirma sua decisão, e Kaori fica contente com a escolha dele. Ela o convida para sair depois da aula, e juntos, eles exploram algumas lojas em uma área popular. Yu se pergunta se aquele é o lugar onde Kaori costuma se encontrar com amigos, mas ela revela que, na verdade, não sai muito com outras pessoas porque muitas vezes as pessoas hesitam por causa da influência de sua família e de seu pai. Entretanto, ela diz que com Yu é diferente. Ele, nervoso, sugere irem a uma loja de crepes. Ao observar os preços, Yu fica aliviado por ter conseguido converter dinheiro do outro mundo. Eles experimentam os crepes e se divertem, com Yu desejando experimentar outros sabores. Contudo, ele rapidamente pensa que, se comer demais, pode voltar à sua antiga forma física. Então, ele pergunta a Kaori como ela o reconheceu, mesmo ele estando tão diferente. Ela responde que, apesar de ele estar mais magro, seus olhos continuavam os mesmos. Kaori oferece uma mordida de seu crepe, já que Yu queria provar outros sabores, o que o deixa um pouco envergonhado, mas ele aceita. Percebendo a timidez de Yu, ela também aceita sua oferta para provar o crepe dele. Algumas garotas próximas os observam, achando que o casal parece muito fofo juntos. Mais tarde, naquela noite, Yu decide voltar ao outro mundo, vestindo uma armadura completa. Ele entra no portal e confronta os monstros que aparecem, apesar de ainda estar com medo. Mesmo assim, ele os derruba, alcançando o nível 235. No entanto, ele percebe que está subindo de nível muito mais devagar agora, o que o faz pensar em explorar além de sua casa para enfrentar monstros mais fortes. Pensando em seu tempo na academia, Yu quer encontrar um novo desafio. Enquanto se aventura, Yu ouve um grito e imediatamente saca sua lança, correndo em direção ao som. Ele encontra vários soldados brutalmente mortos e nota um monstro, um general Goblin de nível 200. Apesar de perceber o perigo, ele vê uma garota por trás do monstro e decide agir. Yu lança sua lança, mas o Goblin a deflete. Contudo, no mesmo instante, Yu desce sobre o Goblin com um chute poderoso, derrotando-o. Ao se virar para a garota, ela o avisa de outro Goblin que estava se aproximando por trás. Yu é jogado para longe, sentindo que o novo Goblin era mais forte e rápido que ele, mas ele não desiste. Com sua lança, Yu se impulsiona e usa seu arco para disparar uma saraivada de flechas. Logo em seguida, ele muda para sua espada e corta o Goblin ao meio. Após a luta, ele verifica a condição da garota e se pergunta sobre outros humanos naquele mundo, mas ela acaba desmaiando. Antes que ele possa ajudar, Yu escuta homens se aproximando e rapidamente usa uma habilidade de invisibilidade para evitar ser visto. Alguns cavaleiros chegam à cena procurando pela garota, e Yu descobre que ela é uma princesa chamada Lexia. De volta à sua casa, Yu reflete sobre o encontro, perguntando-se se a princesa está bem, mas como os cavaleiros apareceram para ajudá-la, ele supõe que ela ficará segura. Olhando para sua camisa, ele decide que precisa comprar algumas roupas novas, já que tem feito dinheiro suficiente no outro mundo. Ele sai para caminhar, e as pessoas ao seu redor o encaram, pensando que ele deve ser algum tipo de ator ou modelo. Embora sua camisa seja encantada para permanecer limpa, Yu pensa que seria bom comprar outras roupas para variar um pouco. Enquanto isso, vemos um diretor de cinema gritando com um homem, que é o gerente de um modelo chamado Choi, que não apareceu para a sessão de fotos. No meio de um shopping movimentado, o gerente de um famoso modelo, Choi, recebe uma ligação informando que ele está a caminho. Entretanto, o diretor da sessão de fotos fica furioso, pois todos estavam esperando por Choi, especialmente Miu, a outra modelo que tem estado pronta o dia todo. A sessão de fotos é focada em um tema de casal, tornando impossível continuar sem um modelo masculino. Pressionado pelo atraso, o diretor decide sair à procura de um substituto, já que todos estão aguardando para começar. Enquanto isso, Yu, andando pelo shopping e sentindo-se sobrecarregado pelas opções de roupas, é abordado por algumas garotas que se oferecem para ajudá-lo a escolher. Ele recusa educadamente, preocupado em parecer rude, deixando as meninas impressionadas com sua atitude. Sem sucesso em encontrar um substituto, o diretor passa por Yu e imediatamente o vê como candidato perfeito.
Ao abordá-lo, ele explica a situação e, mesmo hesitante, Yu Yu aceita o desafio, lembrando-se de quantas pessoas estavam contando com ele. Agora no set, Yu Yu assume o papel do namorado para a sessão de fotos, experimentando vários figurinos e poses. O diretor pede que ele seja mais sexy, mas Yu Yu luta para seguir as instruções, até que Miu tranquiliza, elogiando seu desempenho para o novato. Yu Yu, sem conseguir disfarçar, fica impressionado com a beleza de Miu e agradece por suas palavras, percebendo que ela estava se aproximando cada vez mais. O diretor nota que Yu Yu está rígido nas poses, então move-os para um novo local, onde Miu agarra Yu Yu para a próxima foto, o que o deixa completamente nervoso. Quando o diretor pede que ela chegue ainda mais perto, Miu coloca os braços em torno dele, intensificando a cena e atraindo a atenção de uma multidão que começa a se formar ao redor. Enquanto isso, no outro mundo, a princesa Alexia reflete sobre o momento em que foi salva. Ela decide voltar à floresta para encontrar seu salvador, ignorando os avisos de seus cavaleiros sobre os perigos do local. Ela insiste que precisa agradecer quem a salvou, liderando seus cavaleiros de volta ao local. De volta ao shopping, a sessão de fotos termina e Yu Yu, exausto, recebe agradecimentos de Miu. Ele tenta beber algo, mas acaba engasgando, e Miu prontamente lhe oferece um lenço. Envergonhado por estar suado, Yu Yu fica dividido entre usar o lenço ou sua própria roupa, já que as roupas que veste não são suas. Ele reflete sobre sua experiência como modelo, admirando a habilidade de Miu, mas ela revela que, assim como ele, já cometeu muitos erros no início de sua carreira. Conforme conversam, o diretor tira fotos espontâneas dos dois, mas, de repente, Choi chega, e a multidão vibra com sua presença. Ele se aproxima de Miu, tentando reiniciar a sessão de fotos, mas suas intenções rapidamente ficam claras quando ele a pressiona contra a parede e a convida para sair. Miu, desconfortável, tenta se afastar, mas é Yu Yu quem intervém, interrompendo o momento. Choi, incomodado com a interferência, tenta socar Yu Yu, mas Miu arremessa ao chão, chocando todos ao redor com sua agilidade. A plateia vibra com Yu Yu, admirando sua coragem, enquanto Choi, confuso, não entende como perdeu, apesar de ser boxeador. O diretor informa Choi que tudo foi gravado em alta resolução, sugerindo que ele deixe o local, o que ele faz, correndo envergonhado. Miu agradece Yu Yu por sua ajuda, revelando que Choi a estava perseguindo há algum tempo, sem que ela soubesse como lidar com a situação. O diretor, surpreso com a ação de Yu Yu, sugere que ele continue modelando, já que demonstrou grande potencial. No entanto, Yu Yu, mesmo agradecido pela oportunidade de trabalhar com profissionais, sente que ainda não está pronto para o desafio e educadamente recusa a oferta. Após a sessão de fotos, o diretor respeita a decisão de Yuya de não seguir a carreira de modelo, mas como agradecimento por sua ajuda, ele oferece todas as roupas usadas no ensaio, já que não poderiam pagá-lo, considerando que ele era um amador. Yuya, inicialmente satisfeito apenas com a experiência, aceita o presente depois que o diretor insiste que é natural ser compensado por seu trabalho. Miu, impressionada com sua performance, deseja trabalhar com ele novamente no futuro, e ambos se despedem com bons votos. Mais tarde, no carro, o diretor lamenta a escolha de Yuya de não continuar, sabendo que ele tinha o potencial de se tornar uma grande estrela. Miu, revisando as fotos, percebe como Yuya foi diferente durante o ensaio, e o diretor, brincando, a provoca por estar corada, sugerindo que ela pode ter um interesse especial por ele. Enquanto Yuya organiza seu guarda-roupa com as novas roupas, sua foto começa a circular nas agências de modelos. Uma mulher, desesperada para contratá-lo, ordena que seu associado o encontre antes que qualquer outra agência o faça. Ela reconhece o talento de Yuya, mesmo sendo um amador, e está determinada a garantir que ele não escape. Enquanto isso, no outro mundo, Lexia e seus cavaleiros enfrentam goblins em uma batalha difícil. Um goblin surge por trás da princesa, mas Yuya aparece e, com facilidade, derrota os monstros. Os cavaleiros ficam surpresos ao ver que ele é real, e Lexia fica aliviada ao ser salva novamente. Após derrotar os goblins, Yuya cuida de um dos cavaleiros feridos, e Lexia se aproxima dele, revelando que veio à floresta para lhe dizer algo importante. Sem aviso, Lexia propõe casamento a Yuya, deixando todos em choque. Seu cavaleiro, Owen, lembra a princesa de sua posição real e alerta que eles sabem muito pouco sobre Yuya. No entanto, Lexia insiste que foi amor à primeira vista. Os dois começam a discutir, mas Yuya interrompe, dizendo que é perigoso ficarem na floresta. Ele os convida para sua casa, e os cavaleiros ficam surpresos ao descobrir que Yuya realmente vive ali. Ao chegar, Owen se apresenta como capitão dos cavaleiros de Arzilia e Lexia como a primeira princesa do reino, segunda na linha de sucessão ao trono. Ela agradece Yuya novamente por salvá-los, e Yuya, agora nervoso ao saber de sua realeza,
começa a se preocupar com seu comportamento. No entanto, eles tranquilizam Yuya, dizendo que esta não é uma visita oficial e que ele é o salvador deles. Yuya se apresenta, e os cavaleiros estranham seu nome, sugerindo que ele pode ser de outro país. Lexia, por sua vez, começa a fantasiar que ele poderia ser um príncipe estrangeiro, enquanto Owen se preocupa com outras possibilidades. Owen então revela que, desde a primeira vez que Yuya salvou a princesa, ela queria agradecer pessoalmente, mas não teve a oportunidade. Lexia explica que tem pensado nele desde então e, novamente, pede sua mão em casamento. Yuya, sentindo-se sobrecarregado pela proposta repentina, tenta recusar, e Lexia conclui que o amor não deve ser algo simples, especialmente após ler tantos romances que envolvem obstáculos. Decidida a tornar as coisas interessantes, ela sugere que eles comecem como amigos. Yuya, lembrando de suas experiências passadas, hesita, mas acaba concordando em ser amigo da princesa. Owen menciona que há outro motivo para sua visita. O rei gostaria que Yuya visitasse o Palácio Real para que ele também pudesse expressar sua gratidão pessoalmente. Yuya fica hesitante, mas Owen explica que se trata de uma ordem real, e ele não pode partir sem a confirmação de Yuya. Sem muitas opções, Yuya aceita o convite. Owen informa que a viagem ao palácio levará cerca de 5 dias, mas Yuya se preocupa com o impacto em seus planos de iniciar na nova escola. Owen, compreensivo, diz que eles estão dispostos a esperar pelo momento em que Yuya puder ir. Antes de partir, Lexia avisa que está determinada a conquistar o coração de Yuya quando se encontrarem novamente. Enquanto isso, na capital do reino, um homem relata sobre a falha em sua tentativa de assassinar Lexia. Um homem mascarado ouve o relato e descobrimos que ele havia enviado os assassinos, mas que eles foram mortos por monstros na floresta. O homem mascarado se questiona como Lexia conseguiu escapar sem ferimentos e avisa seu subordinado para não falhar novamente. Ao remover a máscara, revela-se seu rosto desfigurado, e ficamos sabendo que ele também faz parte da família real. Amargurado, ele jura vingar-se de Lexia. De volta à sua casa, Yuya marca no calendário o dia em que planeja visitar o rei. Depois, ele coloca o uniforme novo e se prepara para seu primeiro dia na academia. Enquanto caminha, as pessoas observam, acreditando que ele seja algum modelo famoso devido à sua aparência impressionante. Ao chegar, o diretor o recebe rapidamente, mas se desculpa por não poder conversar muito, apenas lhe desejando que aproveite a experiência na escola. Yuya é apresentado à turma como um aluno oficial, e entre os rostos familiares, estão Ryu e Shindo, que ficam felizes ao vê-lo. Em seguida, vemos uma partida de futebol acontecendo, onde um aluno chamado Roy se destaca ao marcar um gol, sendo aclamado pelas garotas. Yuya assiste a partida de longe, admirando a habilidade de Roy, quando é abordado por uma garota chamada Kaidai, que pergunta por que ele não participa do jogo. Yuya responde que ainda não tem suas roupas de educação física. Durante o jogo, Roy enfrenta o time adversário com confiança, mas surpreende a todos ao passar a bola para seu colega Kira, que se prepara para usar um movimento especial. No entanto, ele erra o chute e a bola vai direto em direção a Kaidai. Antes que algo aconteça, Yuya intervém e não apenas impede que Kaidai se machuque, como também marca um gol no processo. Todos ficam impressionados com a rapidez de seus movimentos, enquanto Kaidai fica surpresa com a atitude heróica de Yuya. Akira corre até ela, pedindo desculpas desesperadamente e jurando se tornar seu servo, mas ela recusa, dizendo que está bem. Ryu defende Akira, explicando que ele é apenas um pouco excêntrico, e Akira agradece Yuya por ter salvado ambos. Mais tarde, vemos Kaidai se preparando para a aula de educação física, enquanto as outras meninas conversam sobre Yuya, comparando-o a um príncipe. Elas especulam se ele tem namorada, considerando quão descolado ele parece, mas Kaidai insiste que nada foi confirmado ainda. Na aula seguinte, Yuya acena para Kaidai no campo, mas o clima muda drasticamente quando um grupo de delinquentes entra no local com motocicletas. Eles cercam as meninas, balançando seus tacos de beisebol, e todos os alunos ficam em alerta. O grupo é reconhecido como os Sogres Vermelhos, uma das gangues mais perigosas da região, e para surpresa de Yuya, ele vê seus irmãos entre eles. Kavari, filha do diretor, se destaca entre o grupo, e Yuya percebe que seus irmãos estão atrás dela, planejando vingança por ela ter aceitado Yuya na academia. Mesmo com Kavari alertando que a polícia já estava a caminho, Sara, irmã de Yuya, acredita que ainda tem tempo para sequestrá-la. Os bandidos a cercam, e a situação fica tensa. Yuya, embora tenha enfrentado inimigos muito mais fortes no outro mundo, sente suas pernas tremerem ao encarar os antigos valentões. O trauma emocional causado por seus abusos no passado o impede de agir inicialmente. Seus amigos percebem sua hesitação, mas Yuya finalmente recupera a coragem. Sem pensar duas vezes, ele abre a janela e salta do quarto andar,
deixando todos boquiabertos com sua aterrissagem impecável. Yuya corre diretamente para enfrentar seu antigo agressor, Iraqi, que o provoca, pronto para dar uma lição. Os capangas de Iraqi avançam, mas Yuya os derrota com facilidade, esquivando-se de seus golpes e desarmando-os em questão de segundos. Iraqi tenta atacá-lo, mas Yuya o ignora, focado em salvar Kavari. No entanto, ele é interrompido por Amori, um gigante de músculos. Amori avança contra Yuya, mas Yuya permanece imóvel, jogando de lado com uma força impressionante. Chegando até Kavari, Yuya se certifica de que ela está bem, mas o chefe da gangue tenta atacá-lo com sua moto. Yuya desvia com agilidade, e o delinquente perde o controle da moto, colidindo e ficando inconsciente. A polícia chega e prende todos os membros da gangue, restabelecendo a ordem na academia. Yuya ajuda Kavari, que, exausta, quase desmaia, mas é amparada por ele, criando um momento especial entre os dois. Enquanto isso, Yuya reflete sobre a fraqueza dos ogres vermelhos, mas antes que possa relaxar, o chefe da gangue se recupera e o ataca, culpando-o por sua prisão. Sara tenta intervir, mas é derrubada. Mesmo assim, Yuya decide não abandoná-los, revelando que, apesar de tudo, eles ainda são sua família, e ele não pode simplesmente deixá-los à própria sorte. As palavras de Yuya tocam seus irmãos profundamente, e eles, com lágrimas nos olhos, imploram por seu perdão, arrependidos de tudo o que fizeram. Ele é acompanhado por seus amigos e se desculpa pelo problema que ocorreu por causa dele, mas todos estão admirados, perguntando-se como ele conseguiu pular pela janela. Yuya vai explorar o outro mundo, mas se lembra de um aviso de Olin, dizendo que a Floresta Sombria é considerada a região mais perigosa das terras, com monstros tão fortes que seriam capazes de destruir uma cidade com facilidade. Então, Yuya vagueia sobre o sábio que costumava ser o proprietário da casa. Ele se aprofunda na floresta, procurando monstros mais fortes para enfrentar, quando de repente ouve um grito e vê um filhote sendo atacado por um orc. O filhote brilha com uma energia sombria, mas está muito fraco para lutar. Yuya observa de longe e vê que o orc é um rei orc de nível 600 com mais de 20.000 de ataque. Yuya pensa que não tem chance, então desiste de salvá-lo, mas o orc continua batendo no cachorro, pisando em seu corpo. Yuya não consegue se trazer a si mesmo para simplesmente deixá-lo, pensando sobre o que seu avô faria, então decide ajudar, achando que talvez pudesse apenas distrair o orc. Ele corre em direção a ele, mas acaba derrotando-o com um único golpe, e começa a se sentir envergonhado por ter levado tanto tempo para reunir coragem, apenas para que tudo termine tão facilmente. Mas ele se lembra do ogro que derrotou quando ainda estava no nível 1, e começa a se perguntar sobre o sábio que criou armas tão insanas. Ele verifica o cachorro, mas ele rosna para ele. Yuya lhe oferece uma poção, mas o filhote acaba desmaiando. Ele rapidamente trata o cachorro, e ele começa a se afeiçoar a Yuya. Ele tenta conversar com o filhote e descobre que ele está sozinho, sem ter para onde ir, então Yuya oferece levá-lo para casa. O cachorro aceita feliz, e Yuya de repente adquire a habilidade de domesticação, tornando o filhote seu novo companheiro. Ele verifica suas estatísticas e descobre que, na verdade, é um Fenrir negro de nível 500, e fica impressionado com suas estatísticas. Ele pensa em dar um nome a ele e, olhando para seu pelo negro, decide chamá-lo de Noite, que felizmente pula para ele. Eles voltam para a casa de Yuya, e ele verifica os itens que o Rei Orc deixou para trás. Há uma pedra mágica de classificação S, além da espada e da armadura usadas pelo Rei Orc, mas o equipamento não pode ser usado por humanos. No entanto, é possível forjá-los novamente. Também há um pincel raro, que tem a habilidade de estimular o crescimento do cabelo, mas Yuya usa para escovar Noite. Ele verifica suas próprias estatísticas e descobre que ainda está no nível 235. Ele acha estranho não ter subido de nível, mesmo depois de derrotar um monstro de nível 600, mas pensa que eventualmente entenderá o sistema de níveis. De volta ao mundo real, ele deixa a Noite em casa enquanto vai para a escola. Ele pergunta a seus amigos se há lojas de animais por perto, revelando que acabou de adotar um cachorro. Kaide fica animada ao ouvir isso, pedindo para ver fotos, mas Yuya fica nervoso com ela tão próxima. Ela se desculpa, e Yuya diz que não tem fotos, porque nem sequer possui um smartphone. Seus amigos acham um pouco estranho, mas ele apenas diz que nunca realmente precisou de um. Eles contam sobre a loja de animais nas proximidades, mas dizem que não podem acompanhá-lo após a escola, mas Kaide se oferece para levá-lo. Yuya agradece a ela pela ajuda, mas ela começa a pensar que poderia ser como um encontro, mas diz a ele para não se preocupar com isso. Quando chega em casa, Noite corre para ele, e Yuya lhe mostra os diferentes itens que Kaide o ajudou a escolher na loja. Ele dá à Noite sua nova coleira e decide que devem sair para um passeio. Eles vão ao parque, mas todos o olham,
pensando que ele parece tão legal e que Noite é tão fofo. Ele acaba se esbarrando em Kavari e a apresenta a Noite. Ela começa a acariciá-lo e acha-o adorável, enquanto os espectadores pensam que eles são um casal perfeito. Kavari pergunta a ele sobre a raça de Noite, mas ele finge não saber, já que não pode dizer que é um Fenrir. Mas Kavari consegue perceber que ele é super inteligente e fica feliz que Yuya o adotou. Uma garota chama Yuya, e acaba sendo a Mei-Yu, a modelo com quem ele trabalhou. Descobre-se que ela também mora na área e vem ao parque para passear. Yuya apresenta as garotas, e as pessoas ficam maravilhadas ao vê-lo com outra garota bonita. Eles começam a chamar ainda mais atenção, à medida que as pessoas começam a reconhecer Mei-Yu. Não querendo causar uma cena, Yuya decide ir embora, mas espera reencontrá-la novamente. Depois que ela sai, Kavari se pergunta se Mei-Yu é a namorada dele, mas Yuya fica chocado, dizendo que só a conheceu uma vez antes e que ela seria boa demais para ele, mas Kavari não concorda com ele. Uma mulher grita de repente, enquanto um homem foge com sua bolsa. Kavari se pergunta o que deveriam fazer, e Yu diz à Noite para ir atrás do homem. Eles checam a senhora idosa, e logo Noite retorna, arrastando o homem de volta. Yu diz a Kavari para chamar a polícia, mas o homem se solta, correndo em direção a Kavari para pará-la. Mas Yu se coloca no caminho, desarmando e imobilizando-o facilmente. A multidão vibra por ele, achando muito legal, e Kavari agradece por ele tê-la salvo mais uma vez. Eles entregam o homem à polícia, e Yu volta para casa. Yu continua explorando mais fundo na floresta sombria. Junto com Noite, eles encontram incontáveis monstros. Eles se deparam com outro rei orc, mas desta vez, Noite demonstra suas habilidades, mordendo o pescoço do orc e derrotando-o sozinho. À medida que continuam, encontram um servo de cristal, que está no nível 630. Yu observa enquanto está invisível e vê que ele tem uma estatística mágica impressionante. Ele se pergunta como deve abordá-lo, mas de repente o servo detecta, mesmo através de sua invisibilidade, então ele não tem tempo para pensar. O servo parte para cima deles, e os dois se separam. Noite tenta atacar, mas o servo usa sua magia, criando uma explosão para se defender. Ele carrega um outro ataque, disparando um jato de água em Yu, mas ele consegue desviar. Yu pensa que eles precisam trabalhar juntos, então diz à Noite para criar uma abertura para ele. Noite pula ao redor do servo com sua velocidade, mas o servo retaliou com sua magia, causando inúmeras explosões na área. Mas Noite consegue acertar um golpe, e Yu aproveita a chance para acabar com o servo. Ele verifica os itens que caíram, e uma caixa chama sua atenção. Ao examiná-la, descobre que é um conjunto de banho portátil que se mantém limpo automaticamente e até tem um recurso de privacidade para impedir que as pessoas olhem. Ele fica impressionado ao encontrar tal item e decide testá-lo, descobrindo que há várias configurações que pode escolher. É muito perigoso usá-lo no meio da floresta, então ele decide voltar para casa à noite e toma um banho relaxante com Noite. No dia seguinte, eles lutam contra um rolo de agulhas, que tem uma velocidade excepcional. Ele luta no início, mas consegue prever os movimentos do monstro e desviar do ataque, fazendo ficar preso em uma parede, e então o derrota. Ele finalmente sobe de nível para 240, e Noite também alcança o nível 510. A parede de repente se quebra, onde o monstro havia colidido, e uma caverna é revelada, então eles decidem dar uma olhada. Yu procura por inimigos, mas não há sinais de monstros. A caverna de repente se ilumina, enquanto eles alcançam uma sala maior. Ao olharem ao redor, Yu fica chocado ao encontrar um corpo, mas Noite aponta para um livro no chão. Ele verifica e descobre que é o livro do sábio. Enquanto Yu lê o livro, descobre que o sábio foi capaz de fazer tudo, dominando todo tipo de habilidade e se tornando tão poderoso quanto um deus. Os deuses até pediram para que ele se juntasse a eles, mas ele recusou o convite. O livro começa a falar com Yu, avisando que, à medida que ele fica mais forte, as pessoas ao seu redor começarão a temê-lo. Yu se pergunta como pode evitar isso, e de repente ouve a voz do sábio, dizendo-lhe para encontrar pessoas em quem possa confiar. O sábio pergunta se há algo que Yu gostaria de saber, e Yu pede para aprender magia, então o sábio preenche o livro com todo o seu conhecimento sobre magia. Mas ele observa que Yu não pode usar magia, porque ele não tem os circuitos mágicos em seu corpo, já que vem de outro mundo. No entanto, o sábio decide passar seus próprios circuitos mágicos para Yu, dizendo-lhe para encontrar felicidade e viver uma boa vida. Yu volta para casa e começa a aprender como usar magia a partir do livro. Ele começa por sentir a energia mágica ao seu redor e aprende a habilidade de manipulação de energia mágica. Ele aprende que tudo o que precisa fazer é reunir energia mágica em sua mão e apenas imaginar a magia que deseja usar.
Então ele sai para experimentar, imaginando uma bola de água, e parece que Noite também está aprendendo. Ele tenta atirar a bola em uma árvore, e acaba se revelando ridiculamente forte, atravessando a árvore. Enquanto isso, no Royal Capo, Olin faz seu relatório ao rei. Ele conta ao rei sobre Yu Yu Yu, mas quando menciona como a princesa se propôs a ele, o rei perde a calma, pensando que Yu 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 seduziu sua filha. De volta à escola, Yu 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 sonha acordado, pensando no livro do sábio, que o alerta sobre o uso de magia, porque as técnicas que está aprendendo não são comumente conhecidas, mesmo no outro mundo. O professor os lembra que eles vão acampar na semana seguinte e os divide em grupos de 4. Yu 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 é colocado em um grupo com Kaidei, junto com Akira e uma garota chamada Rin. Kaidei está empolgado para a viagem, mas Yu 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 menciona que ele não tem equipamentos de camping, então Kaidei sugere que eles vão fazer compras. Eles vão ao shopping, onde Shindo fica surpreso ao ver Kavari se juntando a eles. Ryu também não consegue acreditar que Yu 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 é amigo de Kavari, porque a maioria das pessoas a considera inacessível, já que ela é filha do diretor. Mas ela diz a eles para pensarem nela como qualquer outro aluno. Yu 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 se pergunta onde está Akira, e Shindo menciona que ele não pôde vir. Eles entram e ajudam Yu 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 a escolher uma mochila. Decidem passar o tempo juntos e acabam em um fliperama. Shindo fica empolgado ao ver seu personagem favorito em um jogo de grua, mas diz que é péssimo no jogo. Yu 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 decide tentar, usando sua habilidade de detectar fraqueza, encontra o ponto fraco e consegue ganhar a figura em uma única tentativa. Shindo pede que ele ganhe um gato para ela, então ele usa sua habilidade novamente e ganha facilmente. Ele acaba ganhando prêmios para todos os amigos, e Kavari diz que era a primeira vez dela em um fliperama, agradecendo-lhe pelo presente. As garotas decidem fazer algumas compras de roupas, então os rapazes fazem uma pausa e vão ao café para tomar uma bebida. Yu 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 pensa enquanto se divertiu, podendo sair com amigos pela primeira vez, mas um alarme de repente toca, e eles são informados de que há um incêndio e precisam evacuar. Yu 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 se preocupa com as garotas, pensando que o fogo estaria mais perto delas. Eles chegam à escada, e Yu 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 pergunta ao homem se ele viu seus amigos. Ryu recebe uma ligação de Kaidei, que diz que eles ainda estão presos lá em cima. Yu 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 corre escada acima, pensando em seus amigos, e chega à fonte do incêndio. Os sprinklers não são suficientes para apagá-lo, então Yu Yu acha que é hora de usar sua magia. Ele cobre seu corpo com uma camada de água, permitindo que ele corra através das chamas. Vemos as garotas inconscientes devido à fumaça, enquanto Yu 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 corre para encontrá-las. Ele consegue chegar até elas a tempo, e se pergunta se há mais alguém. Ele usa sua habilidade de detecção para escanear o prédio, e parece que eles são os únicos que sobraram. Ele cobre as garotas com sua magia, mas o fogo aumenta, e ele teme que não consigam sair. Enquanto isso, Ryu e Shindo assistem de fora, dizendo aos oficiais que seus amigos ainda estão dentro, mas não há nada que possam fazer até combater o incêndio. Yu 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 corre procurando a saída, mas o teto desaba, e enquanto ele desvia, Kavari deixa cair o presente que ele deu a ela. Ele chega a um beco sem saída e percebe que não há como escapar, então usa sua magia para quebrar o edifício e fazer sua própria saída. O prédio treme, mas Yu 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 consegue sair com as garotas. As garotas recebem tratamento, e os bombeiros o repreendem por ser tão imprudente. O pai de Kavari chega, agradecendo por salvar sua filha novamente, e Yu 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 devolve o broche de lontra que pegou. Kavari abraça seu pai, e Yu 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 pensa em como deve ser uma família, mas acha que não tem realmente ninguém assim. Porém, quando chega em casa, Night corre até ele, e ele percebe que eles são uma família. Yu 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 pensa sobre o que mais pode fazer com magia, lembrando que a magia é apenas uma materialização de sua imaginação. Então, ele pensa em usá-la para viajar, focando para onde quer ir, e consegue abrir um portal que o leva para o fundo da floresta escura. Ele fica empolgado que funcionou, mas parece que ele só pode usá-lo para ir a lugares que já esteve, mas pensa que pode usá-lo para voltar para casa e alimentar Night, mesmo quando estiver em sua viagem escolar. Eles aproveitam a oportunidade para explorar mais e descobrem uma caverna, que acaba contendo alguns goblins. Mas, usando sua espada lendária, eles não são páreos para ele, e eles encontram um monte de itens raros. Armazenando tudo com sua habilidade de armazenamento, ele pensa que seu trabalho em equipe com Night está melhorando. Eles saem da caverna, e Yu Yu acha que deveriam encerrar por ali, mas Night fica triste, querendo continuar. Yu Yu diz que precisa voltar para se preparar para sua viagem escolar, mas Night de repente sai correndo. Yu Yu vai atrás dele, e parece que Night detecta algo à frente, então Yu Yu usa sua habilidade de invisibilidade para ter cuidado e continua em frente. Ele se depara com uma garota que está ferida e enfrenta vários goblins. Yu Yu quer salvá-la, mas Night o puxa para trás. O Goblin Elite ataca,
derrubando uma árvore, mas parece haver alguns fios que ficam no caminho, e a garota ataca, cortando o braço do Goblin. Yu 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 se pergunta sobre os fios, mas os Goblins de repente saltam na direção da garota. Ela bloqueia o ataque com seus fios, mas o Goblin Elite consegue acertá-la, parecendo deixá-la inconsciente. Enquanto o Goblin se aproxima dela, Yu 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 aparece, e junto com Knight, eles derrotam os Goblins, mas de repente aparecem incontáveis outros Goblins. Então Yu 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 decide usar seu chicote divino, que amarra todos os Goblins, esmagando-os em um único ataque, e ele pensa que é simplesmente forte demais, porque pode atacar vários alvos ao mesmo tempo e nunca pode errar. Após a luta, ele se pergunta o que deve fazer com a garota. Ele pensa em levá-la de volta para sua casa, mas parece que Knight acha que é uma má ideia. Ele não quer simplesmente deixar a garota, mas ela de repente acorda, surpresa por estar sendo carregada, e acaba caindo no chão. Yu 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 oferece a ela um suco de cura, que consegue curar instantaneamente todas as suas feridas. A garota fica surpresa com a eficácia, e se pergunta quem ele é. Então, Yu 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 se apresenta, assim como Knight, mas Knight se mostra hostil em relação a ela, e Yu 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 se pergunta por quê. Descobrimos que o nome da garota é Luna, e ela diz que estava treinando na floresta, mas foi surpreendida pelo Goblin Elite e acabou se metendo em problemas. Ela se pergunta o que aconteceu com os Goblins, mas Yu 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 diz a ela que ele os eliminou. Ela pergunta o que ele está fazendo na floresta, e ele acaba dizendo que também estava treinando, mas a garota fica surpresa ao ouvir isso por algum motivo. Como Yu 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 foi quem a carregou para a segurança, Luna se desculpa por estar tão suja e coberta de suor, mas Yu 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 diz que está tudo bem. Ela se pergunta se há um rio por perto, onde possa se lavar, mas Yu 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 traz seu banho. Ele fica de vigia do lado de fora, e Luna não consegue acreditar que ele tem um item tão raro. Yu 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 menciona que o obteve de um servo de cristal, e Luna fica impressionada por ele ter conseguido derrotar tal monstro. Yu 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 acha isso normal para a Floresta Escura, mas Luna revela que na verdade está lá a pedido de um cliente, embora Yu 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 não ouça isso. Luna pede que ele acompanhe em seu treinamento, já que ambos estão treinando na floresta. Ela quer treinar com ele. Yu 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 se sente mal por deixá-la treinar sozinha, então acaba concordando em se juntar a ela. Depois disso, vemos eles treinando juntos, enquanto Yu 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 a ajuda a praticar, mas ela também ensina. Ambos conseguem ficar mais fortes, e vemos Luna derrubando um Goblin com seus fios. Yu 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 a elogia por derrotar um Elite, mas ela diz que ainda tem um longo caminho a percorrer, afirmando que precisa ficar ainda mais forte para completar sua missão. Yu 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 diz a ela que precisa ir, tentando explicar que tem uma viagem escolar, mas isso não faz muito sentido para ela, então ele apenas se desculpa, mas ela agradece por toda a ajuda. Após o último dia de treinamento, Yu 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 relaxa em um banho, mas Luna de repente se junta a ele, querendo compartilhá-lo. Yu 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 fica envergonhado, mas Luna agarra-o, dizendo quanto tempo que passaram juntos significou para ela, e dizendo que irá valorizar isso. Ela agradece a ele mais uma vez, oferecendo-se para lavar suas costas, mas sua toalha de repente cai, e Yu 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 fica envergonhado. Sua turma parte para a viagem escolar, e vemos Yu 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 jogando cartas com seus amigos. Kaidei acha que ele parece cansado, e Yu 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 admite que não dormiu muito na noite anterior. Yu 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 ganha o jogo, e eles não conseguem acreditar que ele ganhou 5 vezes seguidas, mas Yu 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 acha que o jogo deve ser apenas sorte. Yu 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 decide tirar uma soneca e pensa que continuou ganhando porque colocou muitos pontos em sua estatística de sorte, pensando que o incidente com Luna também poderia ter sido por causa de sua sorte. Yu 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 é acordado quando eles chegam ao destino. Os alunos se trocam, e seu professor explica que eles terão que acampar por 2 dias e devem encontrar uma maneira de sobreviver da terra, dizendo-lhes que há peixes no rio e plantas que eles podem comer. Kaidei se preocupa que as plantas possam ser venenosas, mas Savata diz que a médica da escola está de prontidão, embora os alunos achem ela assustadora, porque sempre ouvem gritos vindos de seu consultório. Akira acha que eles poderiam simplesmente ficar um dia sem comida, mas Savata diz que isso faz parte da lição deles, mencionando que é uma competição entre as turmas. Yu 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 se pergunta se haverá uma recompensa para os vencedores, mas Savata revela que isso afeta seu bônus, então ela lhes diz para darem o melhor de si, mas os alunos não ficam impressionados. Os alunos são deixados na floresta, e Yu 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 se pergunta o que devem fazer primeiro. Akira acha que será fácil sobreviver, mas os outros 3 simplesmente o ignoram, pensando que ele é um tolo. Rin sugere que Yu 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 e Kaidei tentem pescar, enquanto ela e Akira procuram algumas plantas comestíveis. Vemos que todos os alunos estão à beira do rio, e Kaidei acha que foram muito lentos. Eles veem peixes na água e ele os avisa de que todos os bons locais já estão ocupados. Kaidei se pergunta se devem tentar outra coisa, mas Yu 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 usa sua habilidade de detecção e consegue encontrar outro local.
Há muitos peixes na área, mas Kaidei acha que a água está muito rasa, então a vara de pescar deles não será eficaz. Mas Yu 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 tem outro plano, e ele entra na água. Ele pensa que, comparado aos monstros da Floresta Escura, os peixes não são tão rápidos. Ele se lembra do que aprendeu com Luna sobre como prever o comportamento de um monstro e consegue pegar um peixe com a mão. Kaidei fica impressionado ao ver isso, e Yu 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 continua a pegar todos os peixes. Os outros alunos acham que ele está louco, e Kaidei acha que ele pegou peixes demais. Yu 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 admite que se empolgou e pensa em agradecer a Luna por seu conselho. Enquanto isso, em uma parte escura da cidade, vemos uma loja cheia de marionetes. Luna usa seu fio, cortando todas as cabeças delas, e observa que seu poder melhorou. Ela pensa sobre seu tempo com Yu Yu Yu, mas descobrimos que ela é na verdade uma assassina e tem matado desde criança. Mas ela acha Yu 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 diferente, desejando poder tê-lo conhecido mais cedo, para que sua vida pudesse ter sido diferente, mas sabe que precisa esquecê-lo, porque é conhecida como a caçadora de cabeças, e se prepara para seu próximo alvo. Yu 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 e Kaidei se reencontram com Rin, mostrando a ela sua captura, e ela fica surpresa ao ouvir que Yu 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 pegou todos os peixes apenas com as mãos. Yu 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 se pergunta o que aconteceu com Akira, que está no chão, e ele reclama que Rin usou para testar cogumelos e ver se eram venenosos, e usou como um isca para afastar ursos. Yu 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 fica preocupado com ele, checando suas estatísticas para ver se ele foi envenenado, mas fica aliviado ao ver que ele está bem. Rin e Akira mostram todas as plantas que conseguiram reunir, e Yu 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 as avalia com sua habilidade, descartando alguns cogumelos venenosos. Eles vão até o prédio para mostrar ao professor o que conseguiram coletar, e vemos outros alunos enquanto eles checam sua comida para garantir que não haja nada venenoso. Yu 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 encontra Kavari, que pergunta como está seu grupo. Eles falam sobre como estão achando a experiência, até que Kavari é chamada por seu grupo. Akira fica surpreso com o quão próximo ele está dela, desejando poder ser mais como Yu Yu Yu. A equipe mostra sua captura para Iwata, que os elogia por serem o primeiro grupo a trazer de volta uma quantidade tão grande de comida segura para comer. Ela fica animada pensando em seu bônus, mas menciona que eles também serão avaliados pela culinária. Ela pergunta quem vai cozinhar, e todos apontam para Yu Yu Yu. Savata o incentiva a dar o melhor de si, dizendo que seu bônus depende dele, mas Yu 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 acha que ela não deveria ser tão transparente sobre suas motivações. Yu 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 começa a preparar a comida, graças ao seu tempo vivendo sozinho e cozinhando no outro mundo. Ele consegue preparar uma refeição bastante impressionante. A equipe se serve, e Yu 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 espera para ver sua reação. Mas Savata aparece depois de beber um pouco, e fica surpresa ao ver a comida que estão comendo. Ela também experimenta um pouco da comida, e Yu 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 fica nervoso, se perguntando como eles estão gostando, mas eles acabam achando incrível. Savata diz que, mesmo que as refeições dele sejam preparadas por chefes de primeira linha na escola, ela acha que a comida dele é ainda melhor, perguntando como isso é possível. Yu 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 pensa que só cozinhou para si mesmo desde que estava sozinho, mas fica feliz ao ver as pessoas desfrutando de sua comida. Depois da refeição, Savata pergunta se ele se casaria com ela, o que surpreende a todos. Ela revela que não sabe cozinhar nem limpar, porque sempre se concentrou em sua pesquisa e nunca esteve em um relacionamento antes. E depois de comer sua comida, ela pensa que ele é um prato, um cara bonito, pedindo que ele se case com ela e cuide dela. Todos dizem que é uma má ideia, e Kaidei até diz que Yu 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 não é bom. Mas isso faz Yu 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 pensar que ele deve ser um fracasso como pessoa. Savata insiste em se casar com ele, até dizendo que esperaria por ele. Yu 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 fica nervoso, pensando que não é apropriado, já que ela é sua professora, mas diz a ela que acha que ela é uma boa professora. Savata fica feliz ao ouvir isso, sufocando com seu peito, enquanto Kaidei tenta puxá-lo para longe, e Akira pensa que ele é o cara mais sortudo do mundo. Mais tarde naquela noite, Yu 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 se teleporta de volta para sua casa. Para ver Night. Usando um pouco de comida de seu armazenamento, ele rapidamente prepara um jantar para Night. Enquanto observa Night comer, ele reflete sobre como gosta de fazer os outros felizes com sua comida. Ele se teleporta de volta para o acampamento, onde todos estão tomando banho juntos. Todos o encaram, e Yu 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 se pergunta o que está acontecendo. Akira aponta que seu corpo é ridículo, e Yu 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 se pergunta o que há de errado com ele. Mas Akira não consegue acreditar em como ele é bonito, além de estar incrivelmente musculoso. Enquanto isso, no banheiro das meninas, Rin provoca Kaidei, dizendo que todos os meninos devem estar interessados nela, mas elas encontram Kaidei e mencionam como Savata queria se casar com Yu Yu Yu. Kaidei fica surpresa ao ouvir isso, e a garota acha que Savata tem uma certa vantagem. Kaidei parece inspirada a dar uma investida em Yu 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 também. Kaidei se pergunta se ela está interessada em Yu Yu Yu,
mas rapidamente nega. Rin acha que ela está sendo muito óbvia, mas Kaede se pergunta sobre a preferência de Yu Yu em garotas. Na manhã seguinte, alguns dos alunos encontram seus pertences bagunçados, se perguntando se pode ter sido um ladrão. Akira tem uma expressão preocupada, enquanto Yu Yu verifica se todos os pertences ainda estão lá. O grupo decide procurar algo para o café da manhã, mas Akira fica assustado ao ver marcas de arranhões em uma árvore. Yu Yu se lembra de como Akira disse que estava acostumado a atrair ursos, e percebe o que está acontecendo. Enquanto observa ao redor, o urso aparece de repente diante das garotas, e elas rapidamente fogem. O urso as persegue, e todos os alunos entram em pânico. Savata sinaliza para o grupo se proteger com ela. O urso colide com a mesa, e Savata diz para eles se colocarem em segurança. Enquanto correm, Savata cai, e o urso avança em sua direção, mas Yu Yu se coloca em seu caminho. Ele luta com o urso, jogando-o ao chão e nocauteando-o. Ele verifica como Savata está, que lhe diz que normalmente o recriminaria por lutar com o urso, mas como ele salvou sua vida, decide deixá-lo em paz, até oferecendo-se para se casar com ele mais uma vez, o que ele recusa educadamente. Yu Yu se pergunta o que acontecerá com o urso, e Kavari acaba explicando que o levarão como um urso de guarda, e se ele atacar pessoas novamente, eles simplesmente o comerão, e o urso parece entender. Assim, a questão é resolvida, e a viagem de acampamento chega ao fim. De volta à sua casa, vemos que Yu Yu está programado para se encontrar com o rei no outro mundo, com Lexi a caminho para encontrá-lo. Ele encontra um grupo de demônios na floresta, pensando que seria ruim se o grupo de Lexi se deparasse com eles, então decide eliminá-los. Ele ataca um deles, e Yu Yu lança sua lança, mas o demônio a pega. Então ele troca para um martelo, que esmaga completamente o demônio, enquanto limpa a área ao seu redor, fazendo ficar impressionado com as armas do sábio mais uma vez. O demônio deixa cair um capacete com uma aparência interessante, e Yu Yu tenta usá-lo, mas vemos um coelho de aparência estranha que o observa, pensando que ele é o escolhido, mas o grupo de Lexi se aproxima. Allen fica preocupado ao vê-lo, e Yu Yu percebe que é por causa de seu capacete, então ele rapidamente o tira, e eles ficam felizes em vê-lo novamente. Eles perguntam se ele está pronto para encontrar o rei, e o convidam para se juntar a eles no palácio, mas Knight de repente salta sobre Lexi enquanto uma árvore cai, e Yu Yu a corta ao meio. Yu Yu nota os fios que Luna usaria e percebe que Knight estava protegendo a princesa. Allen se pergunta o que está acontecendo, e vemos Luna se xingando por falhar, mas enquanto tenta fugir, ela é atacada por Yu Yu e fica inconsciente. Yu Yu fica surpreso ao perceber que é realmente Luna, e Lexi se junta a ele, perguntando quem ela é. Ele conta a ela que Luna foi a que tentou atacá-la, e percebe que Knight sabia desde o início. Yu Yu pede para curar suas feridas e levá-la de volta para sua casa, para que possa perguntar a ela o que está acontecendo, não querendo acreditar que ela é uma má pessoa. Lexi atende ao seu pedido, enquanto Allen corre até eles, dizendo para ela não sair sozinha, mas ela lhe diz que vai visitar a casa de Yu Yu. Yu Yu se pergunta se ela tem certeza, e Lexi diz que também está curiosa sobre o motivo de seu ataque e sobre o relacionamento que ele tem com ela. Então, Yu Yu decide usar sua teleporte para voltar mais rápido, e Allen fica para trás. Lexi fica surpresa com a teleporte, e eles esperam Luna acordar. Yu Yu explica como conheceu Luna na floresta, e como eles até treinam juntos, mas Lexi está mais interessada na magia de teleporte que ele usou para voltar para casa. Yu Yu diz que apenas pensou em usar magia para transporte e acabou criando a. Lexi não consegue acreditar nele e lhe diz que a magia de teleporte é considerada algo de conto de fadas, e nunca houve ninguém confirmado que conseguisse usá-la. Ela o avisa que se alguém descobrir que ele pode usá-la, isso poderia até levar a uma guerra, então ela o faz prometer não usá-la na frente de pessoas sem pensar antes. Ela de repente chama Luna, perguntando há quanto tempo ela pretende fingir que está dormindo. Luna se levanta, percebendo que foi descoberta, e Lexi observa como Yu Yu também sabia que ela estava fingindo, mas ele estava apenas sendo gentil e concordando. Lexi pergunta a ela sobre sua história, mas Luna acha que não há sentido e diz para apenas a matar. Mas Yu Yu também pergunta sobre sua história, então Luna explica que era uma órfã que se virava como podia para sobreviver, mas foi eventualmente acolhida por um homem que a ensinou a ler e escrever, assim como as artes da assassinação, e ela acabou se juntando à Guilda das Sombras. Yu Yu fica curioso sobre a Guilda das Sombras, e Lexi explica que eles são uma organização responsável por orquestrar todo tipo de crimes. Luna continua dizendo que completou inúmeros assassinatos e até ficou conhecida como a Caçadora de Cabeças. Lexi fica surpresa ao ouvir isso, tendo ouvido o nome antes. Yu Yu se pergunta se Knight sabia de tudo isso desde o início, e percebe que essa era a razão pela qual foi agressivo com ela no começo. Luna revela que sua missão era assassinar Lexia, mas agora que falhou, sua morte é garantida,
pois será executada ou a Guilda das Sombras enviará assassinos atrás dela por sua falha. Yu 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 fica preocupado com ela, mas Luna se pergunta por que ele se importa, já que eles passaram apenas um breve tempo juntos. Mas Yu 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 diz que, embora o tempo que passaram juntos tenha sido curto, significou muito para ele, então a vê como uma amiga. Luna acha que já é tarde demais para ela, mas Lexi interrompe, dizendo que ela deve trabalhar para ela em vez disso e se tornar sua guarda-costas. Luna se pergunta o que ela está dizendo, e Lexi explica que, como apenas ela e Yu 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 sabem sobre a tentativa de assassinato, podem manter isso em segredo, e se ela for a guarda da princesa, seria mais difícil para a Guilda das Sombras alcançá-la. Luna acha que Lexi está louca, dizendo que é uma criminosa, pensando em todas as pessoas que matou, e que suas mãos estão manchadas de sangue. Mas Lexi diz a ela que tem mãos bonitas, se perguntando como elas são tão suaves, e ela diz que foi graças ao banho de Yu Yu Yu. Ela continua recusando, mas Lexi a repreende, dizendo que, como ela falhou em matá-la, agora é a perdedora e deve seguir suas ordens, e Luna não tem escolha a não ser aceitar o trabalho. Enquanto isso, vemos Owen e seus soldados fugindo de goblins. Seus homens não conseguem continuar, então são forçados a recuar, deixando a proteção de Lexia nas mãos de Yu Yu Yu. Luna não consegue acreditar como as coisas aconteceram, achando Lexia uma tirana, mas como sua primeira ordem, ela exige ouvir mais sobre o banho de Yu Yu Yu. Então Luna explica que Yu 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 tem um item de banho raro que pode criar um banho em qualquer lugar e ajuda na recuperação da fadiga, mas também tem efeitos positivos na beleza. Lexia acha que soa incrível, exigindo usá-lo também. Ela decide tomar um banho com Luna, convidando Yu 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 para se juntar a elas, mas ele educadamente recusa, e ela diz que é uma pena. As garotas desfrutam do banho juntas, achando relaxante, mas Lexia de repente pergunta se Luna gosta de Yu Yu Yu, e Luna diz que eles são apenas amigos. Lexia diz que pode perceber que ela gosta dele, mas Luna nega, dizendo que Lexia está imaginando coisas. Então Lexia revela seu plano de se casar com ele, e Luna se opõe à ideia. Lexia aponta que ela não deveria ter problemas se fossem apenas amigos, e Luna não tem certeza de como se sente. Mas Lexia de repente emite uma declaração de guerra, dizendo que ela está definitivamente apaixonada por Yu Yu Yu. Então elas vão se curvar diante dele, e ela será a vencedora se conseguir se casar com Yu Yu Yu. Luna fica confusa ao ouvir isso, mas pensando em Yu 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 sendo levado, aceita se curvar, querendo Yu 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 para si mesma, e Lexia declara que, a partir daquele momento, Luna será tanto sua guarda quanto sua rival. Após o banho, Yu 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 acha que devem preparar o jantar. Lexia se oferece para cozinhar, mas ela tem dificuldades para cortar uma única batata, até perdendo sua faca e quase causando um acidente, então Yu 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 acaba cozinhando a refeição. As garotas acham a comida deliciosa, e Lexia o elogia, mas Luna fica com ciúmes ao ver isso e pede a Yu 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 para alimentá-la, dizendo que tem dificuldades para se mover porque suas feridas não estão totalmente curadas. Yu 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 pensa em como ele a atingiu com força, então concorda com o pedido de Luna. Mas enquanto ela come, ela sorri para Lexia, que também fica com ciúmes e exige ser alimentada também. Yu 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 diz que ela não está machucada, mas Lexia usa sua autoridade como princesa para comandá-lo, e ele não tem escolha a não ser obedecer. À noite, as garotas dormem juntas, e Yu 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 está exausto, mas pensa que foi um bom momento. No dia seguinte, eles se reencontram com Owen e seus homens, e Yu 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 pede desculpas por deixá-los para trás. Owen se pergunta sobre os companheiros deles, e Yu 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 apresenta Knight mais uma vez. Owen agradece a Knight por salvar Lexia no dia anterior e se pergunta sobre a identidade de Luna. Lexia explica de forma direta que ela era uma assassina que tentou matá-la, mas agora trabalhará como sua guarda-costas. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Luna não consegue acreditar como ela revelou seu segredo tão rapidamente. Owen imediatamente a cerca, mas Lexia lhe diz para recuar. Owen se recusa, dizendo que ela não pode ser confiável, mas Lexia menciona que elas dormiram juntas, então, se Luna quisesse matá-la, ela já estaria morta. Owen acaba cedendo, mas diz que irão manter um olho nela. Yu 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 interrompe de repente, dizendo que não pode mais ir com eles para o palácio, já que eles passaram um dia extra em casa. Ele não tem tempo para fazer a viagem, pensando que precisa voltar para a escola. Owen diz que ele pode visitar sempre que tiver a chance, informando que pode seguir a estrada até uma vila, onde deverá conseguir direções para a capital. Lexia se despede dele, dizendo para ele visitar em breve, mas Luna de repente corre de volta para Yu Yu Yu, dando-lhe um beijo e agradecendo por tudo o que ele fez por ela. Lexia fica devastada, exigindo voltar para que ela também possa beijá-lo, mas Owen apenas finge não ouvi-la e continua seu caminho. Yu 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 pensa sobre o beijo, se perguntando se ela gosta dele, mas acaba tomando um banho para relaxar. Ele de repente percebe que é uma criatura estranha que entrou, e recebe uma notificação dizendo que acabou de domá-la.
A criatura fica confusa, mas aceita, e Yu Yu pensa em verificar suas estatísticas, mas descobre que sua habilidade de avaliação subiu de nível, permitindo-lhe ver as habilidades que a criatura conhece. Ele vê que possui uma habilidade chamada Terra Sagrada e pergunta o que ela pode fazer. A criatura cria um campo de luz ao seu redor, e parece dar a Yu Yu um buff. Impressionado, Yu Yu decide dar-lhe um nome. Olhando para sua aparência, ele decide chamá-la de Akatsuki. Night o lembra sobre a hora, e Yu Yu corre rapidamente de volta para a escola. Durante a aula, Savata anuncia que eles terão uma competição de jogos, com os resultados afetando seu bônus, então ela pede que façam o seu melhor. O primeiro evento é futebol, e a turma é dividida em 2 times. Yu Yu joga como goleiro, já que não conhece muito as regras. Quando o jogo começa, Ryu é um monstro, enfrentando o time adversário sozinho e conseguindo marcar um gol. Kit fica impressionado, mas Rin diz que eles têm uma segunda arma secreta, pedindo que ela salte. Enquanto ela pula, todos os garotos ficam distraídos, e Akira consegue roubar a bola de Ryu. Akira ganha um impulso de moral, e Rin percebe que seu plano deu errado. Akira passa por todos, chutando a bola, mas Yu Yu a para instantaneamente, e todos ficam chocados com seu movimento. Ele se pergunta o que deve fazer com a bola, e Ryu lhe diz para apenas lançá-la com toda a força que conseguir. Então Yu Yu dá uma chance e acaba lançando-a direto para o outro gol, se perguntando se ele marcou um ponto. Depois da escola, Yu Yu é abordado por uma agência de modelos, convidando-o a se juntar à indústria, mas ele rapidamente recusa. O chefe fica chocado com seu desinteresse, mas Yu Yu diz que já está se divertindo na escola. Yu Yu aparece tentando convencer o chefe também, e seus amigos ficam chocados ao ver como ele conhece a modelo. Yu Yu explica que só trabalhou com ela uma vez, e eles veem a capa de uma revista que sairá em breve, onde eles estão juntos. Um pôster para competição esportiva de repente cai perto deles, e Kaori vem correndo atrás dele. Mas o chefe de repente tem uma ideia, pensando que poderiam fazer um artigo sobre a escola e fotografar Yu Yu durante o evento, então ela sai para obter aprovação da escola. No outro mundo, Yu Yu derrota um monstro esqueleto, mas pensa que não conseguiu ficar mais forte. Ele decide se aprofundar ainda mais na floresta e encontra uma área cheia de árvores negras duras, que são extremamente resistentes e incapazes de serem arranhadas por ataques normais. De repente, ele se pergunta como Akatsuki cresceu tanto, mas Akatsuki está, na verdade, atrás dele, e ele é atacado por um javali etéreo. Yu Yu tenta se curar, mas o javali o ataca novamente. Ele pensa que está em apuros, e o javali avança em sua direção, mas, de repente, o javali é enviado para longe, quando um coelho estranho aparece. Ele se apresenta como Yuzaki, e Yu Yu fica surpreso por ele conseguir falar. O javali se levanta, mas Yuzaki o destrói em um instante, e Yu Yu fica chocado ao ver como ele destruiu até as árvores ao redor. Ele verifica as estatísticas de Yuzaki e percebe que ele é insuportavelmente forte, com todos os tipos de títulos. Yu Yu agradece pela ajuda e o coelho pede para que ele lhe mostre seu chute. Yu Yu demonstra seu chute, e Yuzaki vê potencial nele. Yuzaki exibe seu chute, criando um buraco em várias árvores, e começa a treinar Yu Yu para fazer o mesmo. Depois de um tempo, Yu Yu consegue destruir uma das árvores e passa a treinar com Yuzaki. Yu Yu se pergunta por que está sendo treinado, e Yuzaki revela que é porque ele quer que Yu Yu seja seu sucessor. Ele explica que é conhecido como um divino, e é seu dever passar suas técnicas adiante. Ele revela que divino é um título dado àqueles que dominaram um determinado campo, e ele é o chutador divino. O trabalho deles é proteger o mundo dos viles, que são seres que manifestam os aspectos negativos do mundo. Yu Yu se pergunta se tem escolha em se tornar seu discípulo, e Yuzaki diz que ele pode recusar, mas menciona que a luta contra os viles é inevitável, então eles precisam de tantos aliados quanto possível. Yu Yu prefere não se tornar um divino, mas pensa em como deseja proteger Night e Akatsuki. Yuzaki decide continuar treinando de qualquer forma, mas pede para aprender magia com ele, já que ficou impressionado com a barreira em torno de sua casa. Embora Yu Yu pense em como isso foi apenas obra do sábio, mas eles chegam a um acordo onde trocarão conhecimentos. Vemos Yu Yu sendo perseguido por um javali meteoral ágil. Yuzaki acha que é uma boa oportunidade para Yu Yu ter uma revanche. Yu Yu luta contra ele, mas usando seus chutes, e junto com seu chicote, consegue derrotá-lo. Yu Yu comemora sua vitória e descobre que ele deixou cair vários itens classificados como SS. Yuzaki explica que existem monstros classificados como SSS no mundo, e os viles são ainda mais fortes, com a classificação lendária. De repente, Yu Yu recebe uma notificação sobre evolução, e ele começa a brilhar. Sua aparência não muda, mas parece que ele ganhou várias novas habilidades. No dia seguinte,
Yu Yu participa da competição de tênis de mesa, e o chefe lhe diz para fazer uma boa apresentação. Seu oponente é, na verdade, o campeão nacional conhecido como o Sniper, e ele faz um saque devastador que Yu Yu até erra. Mas, comparando com o javali que enfrentou, Yu Yu retorna facilmente o próximo saque, até fazendo um buraco na mesa, mas ele desiste da partida, não querendo machucar ninguém, e os fotógrafos reclamam que ele se moveu rápido demais para eles. Kaidei arrasta Yu Yu para jogar vôlei, porque um dos membros dele se machucou, e o chefe o segue. À medida que a partida começa, todos ficam chocados, pois a bola estoura e a quadra é completamente destruída. O time adversário desiste instantaneamente, e o chefe descobre que eles erraram o disparo novamente, porque os fotógrafos estavam distraídos com algo. Kaidei consola Yu Yu, dizendo que uma vitória é uma vitória, e eles de repente ouvem um grito. Eles veem Kaori, e Yu Yu se pergunta o que está acontecendo. Vemos seu companheiro de equipe sendo levado embora, e ele avisa Yu Yu para tomar cuidado com o saque. Yu Yu assume seu lugar na partida de tênis, e seus oponentes lhe dizem que ele também vai precisar de atendimento médico. A partida continua, e Kaori saca. A bola passa perto dele, aterrissando fora, e Yu Yu tenta encorajá-la. Ela saca novamente, mas lança sua raquete dessa vez, e Yu Yu percebe que o outro aluno foi, na verdade, derrubado por Kaori. Sabendo disso, Yu Yu assume o jogo, acertando todos os tiros e conduzindo a partida. Kaori tenta ajudar, mas acaba lançando sua raquete novamente e quase cai, mas Yu Yu a pega, e o chefe finalmente consegue fazer um disparo. No final do dia, Kaori volta para casa com Yu Yu, agradecendo pela ajuda. Ela quer convidá-lo para comer algo, mas Yu Yu diz que está apenas feliz por estar com ela, então não há necessidade de agradecê-lo, mas Kaori acaba o beijando em vez disso. Enquanto isso, vemos Usagi lutando contra um dos vilis. Usagi se defende com magia, e a garota acha isso surpreendente porque ele não deveria ser capaz de usar magia. Ele agradece a Yu Yu por ensiná-lo, e a garota reavalia suas prioridades. Decidindo que Yu Yu é uma ameaça maior, ela decide encontrá-lo e lidar com ele primeiro. O chefe da agência analisa a próxima edição e fica feliz com todas as fotos de Yu Yu. Ela pensa em como a revista venderá bem, mas seu subordinado se preocupa que as outras agências vão atrás de Yu Yu assim que as virem. No entanto, o chefe não está preocupado e parece ter um plano para garantir que Yu Yu não consiga recusar se juntar à agência deles. De volta à casa de Yu Yu, ele e Kaori estudam juntos. Yu Yu agradece a ela por ajudá-lo com a matemática, mas ela diz que não é nada, já que ele também a ensinou inglês. Yu Yu apenas atribui isso à sua habilidade de compreensão de idiomas, que torna o inglês fácil para ele. Em um flashback, vemos os dois voltando para casa juntos, e descobrimos que os exames estão chegando. Yu Yu está preocupado com seu desempenho, e Kaori fica surpresa ao saber que ele não é bom em algo, então foi ela quem sugeriu que eles estudassem juntos. Ela conhece Okatsuki pela primeira vez e acha os dois pets dele adoráveis enquanto dormem. Ela pede para usar o banheiro, mas, depois que sai, Yu Yu se pergunta se ela conseguirá encontrá-lo. Kaori acaba em frente à porta para o outro mundo, e Yu Yu vai atrás dela. Kaori diz que sentiu como se estivesse sendo chamada pela porta, e Yu Yu fica nervoso. Ele explica que a porta conecta a outro mundo e lhe pede para tentar colocar a mão através dela. Sua mão é parada por uma barreira, e Yu Yu explica que apenas as pessoas que ele permite conseguem passar. Kaori se pergunta como é o outro mundo, e Yu Yu explica que é um mundo de monstros e magia, mostrando como ele pode usar magia. Kaori fica impressionada, e Yu Yu explica que tudo isso foi graças ao outro mundo, onde aprendeu habilidades que lhe permitiram lidar com os delinquentes que atacaram a escola e salvar todos do incêndio na loja de departamentos. Kaori acha isso inacreditável e Yu Yu se oferece para mostrá-la ao redor no outro mundo. Ele pega a mão dela e os dois atravessam para o outro mundo. Kaori fica surpresa ao ver que realmente existe outro mundo, e Yu Yu lhe conta que tanto Night quanto Okatsuki vêm desse mundo. Ele explica que Night é um Fenrir, que é como um lobo, e Okatsuki é meio como um porco, mas Okatsuki fica ofendido ao ouvir isso. A janela de status de Kaori aparece de repente, e Yu Yu explica que a habilidade neste mundo é representada por estatísticas. Ele fica surpreso ao ver que as estatísticas iniciais dela são muito mais altas do que as dele quando começou, lembrando que ele tinha apenas um ponto em cada estatística. Ele explica como subiu de nível neste mundo e como sua aparência mudou completamente por causa disso, sentindo que traiu as expectativas e que não teria sido aceito por todos caso contrário. Mas Kaori muda de assunto, pedindo para ver mais do mundo. Yu Yu menciona que é perigoso fora da barreira de sua casa, mas concorda em mostrar mais algum outro dia. Ela o faz prometer com o dedo mindinho, e Yu Yu pede que ela mantenha seu segredo,
fazendo com que ela sinta que compartilham um vínculo especial, e ela começa a se sentir mais próxima dele. Enquanto isso, na capital, Lexia retorna ao palácio, e o rei se pergunta por que Yu Yu não está com eles. Owen explica que os planos precisaram ser mudados, e o rei se pergunta se isso tem algo a ver com Luna. Luna imediatamente admite que tentou assassinar Lexia, e o rei agarra sua espada, preparando-se para executá-la. Ele avança contra ela, mas acaba parando e reconhecendo sua habilidade, porque ela percebeu que sua espada tem a capacidade de cortar tudo que tenta impedi-la, então ela parou os braços dele. Lexia fica irritada com o pai, dizendo que foi sua decisão mantê-la como guarda e diz que odiará se ele a machucar. O rei fica devastado ao ouvir isso e acaba reconhecendo Luna como uma das guardas de Lexia. Depois disso, o rei pergunta a Owen mais sobre Luna, e ele explica como ela era conhecida como a caçadora de cabeças da Guilda Sombria. O rei se pergunta como isso se relaciona com Yu Yu, e Owen explica que foi Yu Yu quem capturou Luna e como ele levou Luna e Lexia de volta para sua casa. Mas ao ouvir que Lexia ficou na casa de um homem, ele começa a fazer um alvoroço, pensando em como deseja cortar Yu Yu. Owen diz a ele que nada aconteceu, mas o rei afirma que não pode ter certeza, já que não estava lá. Enquanto isso, vemos o homem mascarado que uma vez tentou matar Lexia. Descobrimos que ele é, na verdade, o primeiro príncipe Rhaegar, e seu subordinado lhe conta que um nobre auxiliar contratou Luna para assassinar Lexia, mas isso terminou em fracasso por causa de Yu Yu, e ela até se tornou a guarda de Lexia. Seu subordinado também menciona que Yu Yu foi convidado para o palácio, e isso dá a Rhaegar uma ideia. Ele entrega ao homem sua arma secreta, uma barreira mágica de teto, que pode desativar toda a magia dentro de sua área. Isso tornará todos os usuários de magia que guardam o rei impotentes, então as únicas pessoas com quem eles teriam que lidar seriam Owen e Luna. Seu homem se preocupa que eles serão expostos se o plano falhar, mas Rhaegar acha que poderá colocar a culpa em Yu Yu quando ele visitar. Yu Yu ganha um dia extra de folga após a competição da academia, então ele se prepara para visitar a capital. Ele faz um pouco de agricultura, derrotando um monstro ovelha, que solta vários itens, incluindo um item de aposta raro, que fornece magicamente a melhor experiência de sono. Yu Yu se dirige à cidade próxima e fica surpreso ao ver que há garotas gato neste mundo. Ele vai à guilda, buscando trocar, pois não tem dinheiro neste mundo. O mestre acha seu nome estranho e não reconhece de onde ele é. Yu Yu explica que vem apenas de uma pequena ilha, e o mestre pensa que ele deve ser um nobre com base em sua aparência. Yu Yu jura que é apenas um cara comum, mas o mestre acha difícil acreditar. O mestre pergunta o que ele quer vender e fica maravilhado ao ver a habilidade de caixa de itens de Yu Yu. Yu Yu tira um monte de pimentas, e o mestre fica instantaneamente impressionado com o vidro. Ele examina as pimentas e constata que são da mais alta qualidade que já viu, mas Yu Yu acha que são apenas pimentas medianas da loja local. O mestre se oferece para comprar tudo por 100 moedas de ouro, e Yu Yu se pergunta se isso é muito, admitindo que não conhece o valor da moeda no reino. O mestre explica que uma família média poderia viver confortavelmente com 5 moedas de ouro por um ano, então 100 moedas seriam o suficiente para uma família viver por 20 anos. O mestre também lhe dá um cartão de guilda que pode ser usado para identificação, e Yu Yu pergunta sobre como chegar à capital. O mestre fala sobre a diligência que vai direto para a capital, e quando chega lá, Yu Yu fica maravilhado com quantas pessoas há. Akutsuki aponta para o palácio, e Yu Yu começa a se preocupar, pensando que ele ficará deslocado. Ele se dirige ao palácio e é recebido por Owen. Owen lhe diz que eles vão direto ver o rei, e Yu Yu entra em pânico, pensando que não está preparado, mas Owen diz para não se preocupar, porque é apenas uma audiência informal. Vemos Lexia e Luna esperando dentro da câmara, e Yu Yu respeita o rei. O rei imediatamente menciona como Lexia fez uma proposta para ele, e começa a perder a cabeça, pensando que Yu Yu seduziu sua filha, mas Owen consegue acalmá-lo. O rei não fica impressionado, porque Yu Yu não trouxe presentes para Lexia, então Yu Yu rapidamente mostra o item de cama que disse ter conseguido da ovelha. Lexia fica lisonjeada ao vê-lo, mas parece deixar o rei irritado, que pensa que ele está tentando seduzir sua filha bem na sua frente. Owen tenta impedir o rei, dizendo que Yu Yu não está ciente de seus costumes, e Yu Yu se pergunta o que está acontecendo. Lexia explica que dar itens de cama como presente significa que você deseja se casar com a pessoa e compartilhar uma cama com ela. Yu Yu percebe que cometeu um erro, e o rei se prepara para cortá-lo, mas eles são de repente atacados por assassinos. O rei ordena que seus guardas disparem, mas um dos homens ativa a barreira mágica de teto, parando as flechas. Os assassinos atacam, mas Yu Yu os derrota, e junto com Knight, ele os elimina facilmente. Lexia o abraça e o elogia, mas Luna fica com ciúmes e tenta puxá-la para longe, enquanto o rei lança um olhar furioso para Yu Yu.
Owen descobre um emblema particular em um dos assassinos e eles percebem que o primeiro príncipe Hagar foi quem esteve por trás do ataque. A notícia do ataque se espalha entre os guardas, e parece que o rei desde então se isolou em seu quarto. Yu Yu pensa sobre o que deve fazer, e vemos Owen pedir sua ajuda para manter Lexia segura. Lexia vai procurar por Lexia, hesitando em entrar em seu quarto, mas Lexia de repente sai e sugere que eles explorem a capital, já que é a primeira vez dele lá. Luna lembra Lexia de sua situação, mas Lexia argumenta que se seu irmão enviasse mais assassinos, ele estaria revelando sua própria localização. Luna concorda com sua avaliação, mas sabe que Lexia está realmente apenas tentando sair. Luna diz que ela deve ficar no castelo, enquanto pode ser a única a mostrar Yu Yu ao redor, mas Lexia se recusa, não querendo deixá-los sozinhos juntos. Owen sugere que ele poderia ser quem mostra Yu Yu ao redor, enquanto as duas podem ficar no castelo, mas as duas garotas rejeitam a ideia. No final, ambas as garotas acabam indo, enquanto Owen observa a distância. Lexia quer mostrar a Yu Yu as joalherias, mas Luna tem outras sugestões, e as duas garotas brigam por ele. Elas causam uma comoção, e as pessoas ao redor começam a olhar para elas, pensando que Yu Yu deve ser algum tipo de nobre, tendo duas belezas com ele. Eles olham ao redor da cidade, e parece que Yu Yu está interessado na Guilda dos Aventureiros. Ele menciona como se registrou na Guilda dos Comerciantes enquanto se dirigia para a capital. Luna sugere que ele também deve se registrar na Guilda dos Aventureiros, já que ele caça com mais frequência, dizendo que isso facilitará a troca de materiais de monstros e que ele pode ganhar algum dinheiro aceitando missões. Luna decide se registrar também, querendo ir em uma missão com Yu Yu. Lexia não gosta da ideia, mas Luna sugere que ela poderia se registrar também. Lexia reclama sobre elas estarem juntas, mas Luna diz para não se preocupar, porque Yu Yu provavelmente estará muito ocupado para aceitar missões com ela. Elas encontram a funcionária Emília, que lhes entrega os formulários de inscrição. Yu Yu começa a preenchê-los, mas há uma pergunta sobre que magia ele pode usar. Ele pensa sobre como Sabe lhe disse que o conhecimento comum sobre magia não é tão avançado, então decide que não deve mencionar que pode usar todos os tipos de magia, assim como magia de teleporte, então ele apenas coloca vento, fogo e água. A próxima pergunta é sobre poder mágico, e Emília explica que usa uma bola de cristal para medir a energia mágica de uma pessoa. Yu Yu se pergunta por que não simplesmente olham para a janela de status deles, mas Emília explica que a maioria dos aventureiros mantém suas estatísticas em segredo, então isso é para garantir que ninguém esteja mentindo. Luna mede sua energia, fazendo a bola brilhar amarelo, mas ela comenta que nunca foi boa com magia. Yu Yu mede sua energia em seguida, mas todos ficam chocados quando a bola se quebra. Emília acha que pode ser um erro, então decide testá-lo novamente, mas o resultado continua o mesmo. Yu Yu pede desculpas, se perguntando se precisa pagar, mas Emília diz que está tudo bem. Emília analisa suas inscrições, mas fica chocada ao ler que ele pode usar 3 tipos diferentes de magia. Emília se pergunta se há algum problema, e Emília explica que ser capaz de usar 3 tipos de magia já o coloca nos domínios das pessoas de seus contos de fadas. Lexia acha ele incrível, e Yu Yu está apenas feliz por não ter colocado todos os outros tipos de magia que pode usar. Emília coloca suas inscrições em uma máquina, e ela produz seus cartões de guilda. Emília explica que como novos aventureiros, eles começam como de classificação F. Yu Yu se pergunta se há um requisito para completar missões, mas Emília diz que eles são livres para ir em seu próprio ritmo, mas avisa que para missões de coleta de itens, eles devem ter cuidado para não colher demais as plantas, para que possam crescer novamente. O grupo checa o quadro de missões, se perguntando o que deveriam começar, mas Yu Yu de repente é abordado por uma mulher chamada Glenda. Ela diz que quer se juntar a ele depois de vê-lo destruir o cristal de medição, mas as garotas tentam puxá-la para longe, dizendo que ela bebeu demais. A mulher vai embora, mas espera ver Yu Yu novamente. Lexia repensa a ideia de se juntar à guilda, pensando que precisa proteger Yu Yu de outras mulheres, mas Luna diz para ela pensar em Olin, que já luta para controlá-la. Eles saem para o campo, e a primeira missão é coletar algumas ervas. Yu Yu fica surpreso ao descobrir que sua habilidade de discernimento até lhe dá instruções de colheita. Luna acha difícil, tentando não danificar as raízes, e Lexia está apenas feliz por escapar de tudo. Ela propõe uma competição com Luna, para ver quem consegue reunir as ervas mais valiosas, e a vencedora ganha um encontro com Yu Yu por um dia inteiro. Mas Olin lembra-as de não colher demais a área, todos saem para começar a procurar, e Yu Yu fica sozinho. Ele consegue encontrar uma planta de cura para um homem, e Akatsuki tenta ajudá-lo, mas ele apenas encontra uma que é extremamente venenosa. As garotas retornam com seus rebanhos, e Yu Yu começa a examinar o que elas colheram,
mas Olin de repente vem correndo, dizendo que descobriram a localização do primeiro príncipe, e pede ajuda de Yu. Lexia e Luna ficam para voltar ao castelo, enquanto Yu e Olin seguem em seu caminho. Eles chegam a uma casa abandonada, que parece silenciosa. Olin sugere que o príncipe pode já ter sido capturado por soldados anteriores, mas ao entrarem na casa para verificar, uma faca atinge instantaneamente um dos soldados. Eles encontram o príncipe ameaçando a vida de um dos guardas, mas Yu envia um cavaleiro, que consegue salvar o homem. Olin o tem cercado, dizendo para ele se render, mas o príncipe se recusa enquanto golpeia contra eles. Ele de repente ameaça acabar com a própria vida, pensando que é inútil, e Olin não sabe o que fazer, mas Yu se aproxima instantaneamente para impedi-lo. O príncipe tenta atacá-lo, mas acaba sendo derrubado no chão. Olin agradece a Yu pela ajuda, e eles se preparam para levar o príncipe embora, mas de repente ocorre uma explosão quando a casa é destruída. O príncipe fica aliviado ao ver a garota do frasco. No entanto, ela analisa a situação e determina que ele falhou, então não é mais necessário. O príncipe fica chocado ao ouvir isso, pensando que ela queria ajudá-lo a se tornar rei, mas a garota revela que seu verdadeiro plano era usá-lo para iniciar guerras e matar o maior número possível de pessoas. O príncipe percebe que foi enganado, e a garota se prepara para acabar com ele. Olin tenta salvá-lo, mas é parado por uma flecha. Yu se pergunta de onde veio a flecha, mas a garota começa a bombardeá-los com mais flechas. Olin se pergunta o que ela está buscando, e a garota revela que está tentando eliminar toda a humanidade. Os cavaleiros lutam contra as flechas, e parece que a garota também tem a habilidade de prever seus movimentos. A garota se prepara para acabar com eles, mas Yu usa sua mágica para soprar todas as flechas para longe. Olin agradece a ele por salvá-los, e a garota percebe que ele é o Yu que ela está atrás. Ela quer lutar com ele, mas nota que já usou muito de seu poder, então decide recuar por enquanto. O príncipe é levado, mas Yu fica se perguntando sobre a identidade da garota. Rhaegar é apresentado ao rei, e os guardas tiram sua máscara e roupas, revelando seu corpo coberto de cicatrizes. Lexia tem dificuldade em olhar para ele, e descobrimos que ela é na verdade responsável por suas feridas, pois uma vez ela perdeu o controle de sua mágica, e ele acabou sendo pego. Eventualmente, ele ficou louco após ser bombardeado pela energia mágica de Lexia, e desenvolveu um desejo de destruição, e a única maneira de suprimir esse desejo era causar ainda mais danos ao seu corpo. Ele culpa o rei por não tê-lo ajudado e por até isolá-lo do público, porque ele não era mais apto a ser o primeiro príncipe. Ele foi tratado como se não existisse, e Yu parece conseguir se relacionar. Rhaegar só quer que seu sofrimento acabe, e ele implora para ser morto. Yu interrompe de repente, dizendo que pode ajudar, e tira seu suco curativo. Rhaegar tenta resistir a princípio, mas suas cicatrizes acabam sendo completamente curadas. Todos ficam chocados, e Rhaegar rapidamente olha no espelho. Ele não consegue acreditar que está curado, e Yu explica que seu suco é feito da erva curativa. O rei fica chocado com isso, pois é na verdade uma erva lendária, e agradece a Yu por usar um item tão raro para curar seu filho. Mas Yu diz para ele não se preocupar, porque na verdade ele cultiva isso em seu jardim. Rhaegar começa a rir, pensando que mesmo que esteja curado, ainda está enfrentando uma sentença de morte. Lexia se pergunta que crimes ele cometeu, e o rei diz que ele fez várias tentativas de assassinato. Lexia diz que, como o crime é contra ela, decide apenas perdoá-lo. O rei diz que não é tão simples, pois Rhaegar também o atacou, mas Lexia insiste que ele perdoe Rhaegar também, e o rei acaba concordando, então Rhaegar consegue evitar sua sentença. Depois disso, o rei considera a recompensa para Yu. Lexia sugere sua mão em casamento, e Luna também se oferece para se casar com ele. Mas o rei acaba dando a ele o título de Senhor Cavaleiro, além de lhe dar terras e uma mansão. Yu vai para seu quarto descansar por uma noite, e instantaneamente adormece. No entanto, ele sonha em lutar contra a misteriosa garota, mas é derrotado e de repente acorda. No dia seguinte na escola, seus amigos pedem para ele sair, mas ele sai correndo após a aula, passando até mesmo por Cari. Enquanto corre para casa, tudo o que consegue pensar é na garota misteriosa. Ele retorna ao outro mundo, treinando o mais forte que pode, para estar preparado para uma luta contra o vilão. Knight sente algo, e eles são de repente atacados. A garota aparece, e Yu se pergunta por que está sendo atacado. A garota revela que busca vingança, e ele é alguém que poderia atrapalhar seus planos. Enquanto isso, vemos Cari visitando sua casa, querendo estudar com ele. Sua porta está aberta, então ela entra e olha ao redor do outro mundo, esperando encontrá-lo, mas de repente houve explosões à distância.
A garota lança suas flechas em Yu Yu Yu, mas ele avança contra ela, junto com Knight, e consegue desferir um chute nela, com Knight seguindo em frente. A garota fica impressionada com ele, pensando que precisa tirá-lo do caminho antes que ele possa ficar mais forte. Ela começa a atirar nele, e Yu 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 nota Karin na área. Ela entra em pânico, e Yu 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 tenta protegê-la, levando a uma explosão. A garota se prepara para acabar com ele, disparando seu ataque mais forte, mas Usagi aparece de repente e para o ataque. Ele se desculpa por estar atrasado, dizendo que estava fazendo algumas investigações, e descobriu que o nome da garota é Yu Yu Yu. Ele também descobriu que ela é na verdade a discípula do Arqueiro Divino, e Yu 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 revela que seu mestre foi morto, então ela está buscando vingança por ele. Ela afirma que Usagi só aparece quando é tarde demais, quando seu mestre sempre protegeu os humanos, mas foi eventualmente traído por eles. Usagi diz que é trabalho deles como divinos lutar contra o vilão, e ele afirma que usar suas habilidades divinas para destruir o mundo vai contra o pacto que tem com o planeta, mas Yu 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 diz que ela apenas herdou as habilidades divinas de seu mestre, mas nunca assumiu o título de divina, então não está presa pelo pacto. Eles continuam a lutar, e Yu 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 copia o movimento que Usagi usou para salvá-lo, criando uma abertura, e Usagi desferiu um chute nela. Yu 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 se recusa a desistir de sua vingança, vendo os humanos como inúteis, e começa a usar o poder do vilão. Ela solta um grito, e Yu 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 mal consegue se manter firme. Ela avança contra Usagi, e os dois trocam golpes. Usagi leva um golpe, e as coisas parecem ruins, mas Okazuki de repente começa a correr em direção à luta, ativando sua habilidade de terreno sagrado, e isso retira o poder de Yu Yu Yu, dando a Yu 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 a chance de nocauteá-la. Usagi menciona que além dos divinos, também existem bestas sagradas que se opõem ao vilão, e Okazuki parece ser uma delas. Ele diz que Yu 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 não deveria conseguir usar seus poderes malignos novamente, então decide deixá-la com Yu Yu Yu. Kovari corre, mas de repente há um monstro atrás dela. Yu 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 o derruba com um único tiro, e Kovari fica em choque. Yu 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 explica que é assim que sua vida é neste mundo. Ele se pergunta se ela está assustada ao vê-lo matar na frente dela. Ele admite que subiu de nível neste mundo, pensando que é um trapaceiro, e que ela não iria gostar dele de outra forma. Mas ela diz que isso não é verdade, afirmando que ele não mudou nada desde a primeira vez que foi salvo por ele, dizendo que ele sempre foi gentil, e que ela gosta dele desde aquele primeiro encontro. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.